Olá, meu povo, este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só que eu quero mais uma vez, como eu sempre faço, quero pedir para você, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com suas redes sociais, com seus contatos e principalmente se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante que você faça isso, porque para a plataforma do YouTube, se você assistir esse vídeo e simplesmente não fizer nada disso que eu falei, esse vídeo, esse canal acaba ficando estagnado. Agora, quando você compartilha, outras pessoas vão assistir. Uma coisa muito importante também, não deixe de fazer um comentário. Eu não sei, talvez você até não goste da mensagem, mas se você achou que a mensagem não foi tão boa como você gostaria, mande aí a sua opinião. Para nós é muito importante. É importante para mim saber a tua opinião, para que a gente possa mudar talvez o estilo, que a gente possa mudar talvez a essência, não mudando o evangelho naturalmente, mas mudar a forma de apresentar e tudo mais. Então que você faça isso, que você vai estar me ajudando, vai estar ajudando o nosso canal e vai estar nos ajudando principalmente a semear a palavra de Deus. Eu quero agora que você me aguarde só um minuto. Nós vamos aí para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Fique bem atento. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Muito bem, muito obrigado por você ter me aguardado até aqui. Eu quero convidar você, se você estiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Mateus, capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. A partir do verso 1, diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se dele, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão na sua mão para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Está escrito, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém, queridos? Essa é uma passagem bem conhecida da palavra de Deus, falando sobre a tentação de Jesus no deserto, logo depois que ele veio até João Batista, pediu para ser batizado. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que João Batista não queria, mas Jesus fala para ele: não, por enquanto vamos fazer assim, vamos cumprir o que diz a lei. E ele foi batizado. Como a gente costuma comentar, precisava Jesus ser batizado? Não, Jesus é o Filho de Deus, sem pecado. Ali ele estava como 100% homem, mas se mantinha íntegro, nunca tinha cometido nenhum tipo de pecado, de erro, e assim ele foi, até o final, quando ele se entregou para nossas vidas na cruz do Calvário. Mas aqui era o começo de uma nova fase na vida de Jesus, homem, porque ele teve a fase infantil, ele teve a adolescência, e agora, chegando aos 30 anos, ele começava o seu verdadeiro ministério, aquilo que ele veio fazer na terra. E aí, naquele momento, depois de batizado, ele veio
ele foi levado até o deserto pelos anjos para que Satanás o tentasse. Ele foi enviado para o deserto para que Satanás o tentasse. Satanás não é bobo nem nada, esperou passar os 40 dias para que ele visse que Jesus estava muito debilitado. Se você for olhar na medicina, perguntar para uma pessoa entendida no assunto, uma pessoa depois de 40 dias sem comer nada, só bebendo água, porque senão ele teria morrido desidratado. Se essa pessoa passar 40 dias somente no jejum, sem comer nada, só bebendo água para manter a hidratação, como essa pessoa estaria depois dos 40 dias? Jesus estava totalmente fora de si, vamos dizer assim, como um ser humano. O corpo dele já não obedecia mais. Estava passando ali naquele momento um extremo momento de falta de proteínas no corpo, faltas de vitaminas. Por quê? Foram 40 dias sem comer nada, só em oração e bebendo água para se hidratar. Então esse foi o momento que Satanás encontrou, falou, é agora. E Satanás foi até Jesus. E aí, nós vamos aqui ao tema desta mensagem, que é 3 coisas que devemos renunciar como discípulos de Cristo. Quando a gente vê isso, a gente pensa assim, poxa, como é que eu conseguiria fazer alguma coisa assim? Nós não vamos precisar fazer isso. Jesus estava começando um ministério muito grande, que era talvez o maior ministério que foi visto nessa terra, que foi o de morrer por toda a humanidade. Mas nós precisamos, como seres humanos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos sim renunciar a algumas coisas para que essas coisas venham trazer bênção sobre a nossa vida. Se nós somos discípulos de Cristo, precisamos renunciar a algumas coisas que, se não fizermos, elas vão atrapalhar a nossa caminhada, a nossa missão nessa terra. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 situações. São 3 coisas que o homem de Deus, que a mulher de Deus, que o servo, que é discípulo, precisa renunciar. E a primeira dela está no próprio livro que nós lemos, Mateus 4, os versos 3 e 4, que diz assim: Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo começou com uma referência à divindade de Jesus, se você é verdadeiramente o Filho de Deus, e usou uma necessidade do ser humano, que é o alimento, para ele realmente fazer um ataque na condição de Satanás. Achava que aquele ataque seria fulminante, porque Jesus estava ali como homem, não estava como Deus. Como Deus, Satanás não chegaria nem perto para tentar fazer o que ele fez. Mas como homem, sabendo que havia essa proposta de Deus, mandar o seu filho em forma humana, para que ele cumprisse a missão e chegasse ao final sendo crucificado pela salvação da humanidade, aí Satanás entendeu que ali seria uma oportunidade para ele poder fazer com que Jesus pecasse e fazer com que Jesus não fosse esse que nós conhecemos, que é o Salvador. Então o diabo começou com uma referência à divindade de Jesus e usou a necessidade da comida como uma plataforma de lançamento ao ataque. Então a gente sabe que nós também vamos sofrer muito disso. Nós como seres humanos, mas também como servos de Deus, nós vamos sofrer muitas coisas assim. Não como Jesus sofreu, mas nós vamos sofrer de certa forma. Imagina, por exemplo, na família de um servo de Deus, alguém fica doente. Imagina se Satanás não vai usar alguém para dizer para essa pessoa: você não é servo de Deus? Por que está acontecendo isso na tua família? Olha lá, hein? Eu acho que você não é isso que você está falando. Ele está te enganando. Então eles vão tentar, de alguma forma, tirar o teu foco, tirar a tua fé, tentar mostrar para você que aquilo em que você acredita não adianta nada, que nada vai acontecer. E nós sabemos que em alguns momentos da nossa vida, algumas coisas vão acontecer que, se nós não tomarmos cuidado, elas vão enfraquecer a nossa fé. Eu ouço falar muito de famílias que tinham um filho que estava enfermo,
E aquele filho veio a falecer, mesmo com toda a campanha de oração, mesmo com todo o cuidado. Se essa pessoa não entender que aquilo que aconteceu foi a vontade de Deus e você vai conhecer o propósito mais tarde, a pessoa muitas vezes elas enfraquece. Eu vi pessoas, há anos atrás, eu e a minha esposa aconselhamos um casal que estavam à beira da separação. E nós aconselhamos eles, tivemos algumas sessões que nós conversamos, falamos muito sobre perdão, sobre compreensão. E esse casal que estava à beira de uma separação, eles se uniram novamente e começaram a caminhar junto. Aí veio um outro problema, uma enfermidade na vida de um filho deles. Um garoto que eles tinham na época com 7, 8 anos. E aquela criança veio a falecer, porque ela tinha um tumor no cérebro. O nosso Deus poderia ter curado aquela criança? Poderia. Só que ele não curou. O motivo pelo qual ele não ter curado, eu não sei. Isso aí, talvez mais para frente, Deus venha a revelar de alguma forma. Mas aquele casal, eles não perderam a esperança. O casamento deles não foi desfeito, porque eles estavam voltando a caminhar juntos como casal. Aí de repente vem a enfermidade do filho e eles tinham tudo ali para desistir, porque eles já estavam vivendo um momento abalado antes, mas através de um aconselhamento, através de uma conversa franca, amparado na palavra de Deus, eles compreenderam que o casamento deles não podia ser terminado ali. Mas logo em seguida veio a enfermidade do filho, e aí a gente pensa, imagina como Satanás não deve ter soprado no ouvido dessas pessoas. Aí, o que adiantou? Vocês foram ouvir aí o que ensinaram vocês a respeito do casamento? Aí, seu filho faleceu, e agora? O que vocês vão fazer? Mas aquele casal, eles se fortaleceram no Senhor, e eles continuaram e estão juntos até hoje. Deus os presenteou com uma outra criança, que hoje já deve ter uns 10 anos, e eles continuam firmes nos caminhos do Senhor. Então isso é o que Deus faz, só que nós precisamos alicerçar nossa fé. Temos que renunciar a algumas coisas. Às vezes a pessoa vai ouvir palavras que vão trazer derrota, se a pessoa se deixar aquilo ali penetrar no coração. Então pensa nisso aí. É muito difícil uma pessoa, um casal perder um ente querido, principalmente um filho. Mas lembre-se que se Deus permitiu aquilo, Ele não vai desamparar você. Lá na frente você vai descobrir o motivo que aconteceu. Eu já tive uma outra situação de um outro irmão que aconteceu um negócio que eu não vou trazer aqui como testemunho dele, mas me trouxe uma visão muito forte sobre essa questão de Deus permitir algumas coisas. Lá na frente Ele vai mostrar por quê. Então que a gente possa renunciar ao que for necessário para poder continuar na presença do Senhor. Porque se nós queremos alcançar as mansões celestiais um dia, nós temos que estar junto dele. Aí nós temos também o fato de Jesus estar com fome, é um símbolo das necessidades naturais do homem. Transformar pedras em pães é um símbolo dos meios pecaminosos que o homem usa para satisfazer as suas necessidades. Aquilo que Satanás estava propondo a Jesus era que ele transformasse pedras em pães. Se nós traduzirmos para a nossa vida mundana, nossa vida humana, vamos dizer assim, não mundana, mas humana, seria uma forma que nós arranjaríamos de suprir uma necessidade de uma forma ilegal. Então, não é porque nós somos servos do Senhor que nós vamos viver imunes a todas as coisas. Não. Eu posso viver momentos muito bons e outros momentos que nem serão tão bons, mas eu preciso vivê-los. E o nosso Deus, Ele ensina isso. Jesus nos ensina isso através dessa mensagem que é passada aqui no Mateus 4, do 1 ao 11, quando Satanás tenta destruir Jesus ali naquele momento, aproveitando da situação. Então nós precisamos tomar esse cuidado. E a reação de Jesus mostra que não podemos ser verdadeiros discípulos a menos que não renunciemos às possibilidades de passarmos por cima das vaidades. Ali, Satanás tentou despertar uma vaidade em Jesus. Poxa, tu é o Filho de Deus, e aí? Vai ficar assim? Ordena que essas pedras se tornem pães.
E Jesus poderia ter caído na dele, poderia ter feito, mas ele não caiu. Ele simplesmente ignorou aquilo que Satanás fez. E ele não fez uso da sua majestade, vamos dizer assim. Ele simplesmente ignorou aquilo que Satanás fez e falou: não, o Pai vai fazer como ele quiser, e eu vou viver da palavra dele, não do pão. É o que nós precisamos fazer muitas vezes. O pão é necessário para mim e para a sua vida, mas é necessário que ele seja conquistado da maneira certa, não por causa de vaidade, sabe, arrogância. Era isso que Satanás tentou despertar em Jesus naquele momento. Uma outra situação está no Mateus 4, 5 e 7, que diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão em suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Satanás tentou naquele momento, mais uma vez, despertar em Jesus algo que é digno de Satanás, que é a arrogância, e ele quis que Jesus fosse também assim, que ele fosse para mostrar quem ele era. Era o que Satanás estava fazendo com o que queria que Jesus fizesse. Quando ele diz assim: jogue-se daqui para baixo, que Deus vai colocar anjos que não deixarão você morrer, vamos dizer assim. Ele estava dizendo: mostra quem tu é. Só que Jesus não foi na dele. Jesus simplesmente se colocou na posição de servo. É como eu e você precisamos fazer. Em alguns momentos da nossa vida nós vamos ser tentados a bater no peito e dizer: eu sou capaz. Mas se Deus quisesse que você fizesse dessa forma, Ele teria te dado outra maneira de fazer. Mas às vezes nós temos que recuar, nós temos que renunciar a determinadas coisas para nós não irmos contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a reação de Jesus, finalmente o diabo entrou, é outra parte que eu quero ler. O diabo mostrou o seu segundo ataque com outra referência à identidade de Jesus, e desta vez ele usou os direitos de Jesus como plataforma de lançamento. Jesus tinha esse direito como filho de Deus, porque Deus já havia dito que ele o protegeria para que não tropece em uma pedra. Mas é um direito de filho para pai, que o pai sempre vai fazer isso. Porém, Jesus não pediu, porque ele sabia que a missão dele não podia ser paralisada por isso. Então ele se manteve ali íntegro, renunciando à sua majestade, aquilo que ele poderia pedir ao pai e o pai fazer. Então, naquele momento, ele simplesmente ignorou aquilo que Satanás fez. E a reação de Jesus mostra para nós, como cristão, que se nós queremos ser um cristão verdadeiro, discípulos, não seremos a menos que nós renunciemos aos nossos direitos. Por exemplo, o cidadão ele é uma patente militar. Um exemplo: dentro da igreja ele é servo. Então, se ele não renunciar a isso, se ele não entender que lá ele é servo, ele nunca vai conseguir ser um discípulo do Senhor. Porque ele vai achar, por exemplo, uma pessoa que tem uma patente militar, ou ele é uma autoridade lá fora. Dentro da igreja ele tem que ser submisso a um pastor. O pastor é submisso a alguém acima dele. Então nós temos essa submissão a ser cumprida. E quando uma pessoa não faz isso, ela está se colocando numa condição de não atender aquilo que Deus está determinando. É como, por exemplo, um filho que não se submete à autoridade do pai. Isso tem que ser assim. Quando se fala de casal, marido e mulher, às vezes é mal interpretado. Quando se fala da mulher ser submissa à autoridade do marido. Mas essa autoridade que ela é submissa ao marido não é uma autoridade que vai colocá-la debaixo dos pés dele, mas também não vai colocar acima. É uma autoridade que a mulher tem que estar sobre o marido. Por quê? Porque ela tem que saber que tem da autoridade que Deus deu ao homem, não à mulher.
Então, se ela estiver debaixo dessa autoridade, ela vai estar sempre bem. Ela não vai sofrer consequências por isso, por ela estar na autoridade debaixo daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Assim como o empregado, o funcionário de uma empresa, o colaborador de uma empresa que tem o seu salário, que é registrado, ele também está debaixo de uma autoridade ali dentro. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim: todo homem seja sujeito às autoridades, porque toda ela foi instaurada por Deus. Então, nós não podemos achar que lá no nosso local de trabalho também nós podemos fazer de qualquer jeito. Nós temos que ser submissos às autoridades, porque toda autoridade provém de Deus. Dentro de casa, eu como marido, eu sou colocado como sacerdote por Deus. Eu exerço uma autoridade sobre a vida da minha esposa, mas veja bem, essa autoridade não quer dizer que ela vai andar debaixo dos meus pés, ela vai andar junto comigo. Só que a minha esposa sabe de coisas que ela sabe que é para ela resolver, e ela sabe que tem coisas que sou eu que tenho que resolver. Então ela não vai resolver no meu lugar, ela vai me chamar para que eu resolva. Isso é submissão à autoridade, e não tira o brilho da mulher, não tira o brilho do filho, que é autoridade debaixo das mãos do pai, não tira o brilho do colaborador que respeita a autoridade que está sobre ele na empresa, não tira o brilho do pastor como eu, que está sobre uma autoridade dentro do nosso ministério, porque nós temos um pastor setorial ao qual eu sou submisso a ele. Ele tem as determinações e eu, como pastor submisso a ele, eu acato aquilo que ele determinou. Então tudo isso faz parte. E quando nós entendemos isso, como Jesus fez aqui, ele poderia ter se colocado numa condição diferente e feito aquilo que Satanás mandou ele fazer, desafiou, não mandou, desafiou que ele fizesse, mas ele falou: não, eu estou debaixo da autoridade do meu Pai, eu estou aqui por uma missão dada por meu Pai, então o meu respeito é a ele e não a você, Satanás. E assim tem que ser. As autoridades que foram colocadas sobre as nossas vidas têm que ter de nós esse respeito. E aí nós vamos para o terceiro tópico, que é: Jesus renunciou aos tesouros. Mateus 8:11, 8:11 diz assim: o diabo então levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então, naquele momento, Satanás também tentou tirar Jesus do foco, mostrando para ele os reinos da terra e toda a sua glória. E aí a gente sabe que a Bíblia diz: no mundo jaz o maligno, ele tem poder sobre esse mundo e ele pode tentar oferecer alguma coisa para mim e para você. Depende de mim, de você aceitar ou não. O pecado nos bate a porta todos os dias. Nós não somos imunes a pecado, não somos imunes a erros, mas nós precisamos entender que a nossa história tem que ser em respeito ao Senhor. Não adianta aceitar os manjares que Satanás vai estar nos oferecendo, porque isso não vai nos levar para nenhum lugar, só vai nos levar ao lago de fogo e enxofre o dia que chegar a nossa partida. O diabo finalmente o diabo tentou seduzir Jesus com a oferta de domínio sobre todos os reinos do mundo, que Jesus rejeitou novamente. Eu e você, nós vamos ser assediados por muitos manjares desse mundo. Resta a mim e a você rejeitar, porque se nós o aceitarmos, não tem depois como você mudar isso. Tem sim você pedir perdão e voltar aos caminhos do Senhor, mas e se não der tempo? E se o tempo for curto? Nós estamos chegando ao final dos tempos. Com certeza, não muito distante daqui, nós vamos, alguns talvez, eu não sei se eu vou ver, mas alguns vão ver a volta do Senhor. Eu gostaria de ver, mas não sei como é que isso vai acontecer. Sei, como está escrito na Bíblia,
mas isso não tem uma data marcada. Isso só pertence a Deus. Vai chegar um momento que Deus vai dizer: filho, vá buscar a sua igreja. Então, vai acontecer. Mas fora disso, a gente não tem ideia, mas a gente conhece pelos sinais. E os sinais estão todos aí. Então, precisamos estar focados no Senhor. Os tesouros desta terra não vão nos trazer salvação. Os tesouros desta terra vão ser usados aqui, porque o dia que eu e você partirmos daqui, eles ficam. Nós vamos sair daqui, assim como falou Jó: nu cheguei a este mundo e nu vou sair dele. Nu, entenda-se, cheguei aqui sem nada. Conquistei muitas coisas, mas vou partir daqui novamente sem nada. Porque tudo aquilo que eu conquistei vai ficar nessa terra. Porque essa terra, ela vai ficar com isso. Tudo aquilo que eu conquistei aqui vai ficar aqui mesmo. Não tem como levar. Então a única coisa que sobra para nós é a salvação, se nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador e vivermos para Ele. Renunciar às coisas que tem que ser renunciada, renunciar às riquezas dessa terra, porque isso não vai nos levar para lugar nenhum. Apóstolo Paulo dizia que eu tendo o necessário para viver é o que me basta. E hoje nós vemos aí um mundo que ele ensina o poder de você se tornar milionário. Para quê? Para ajudar as pessoas? Não, para você mostrar poder. Se fosse um poder para você ajudar alguém, para você fazer pessoas deixar de passar fome, deixar de morar no relento, mas não é. Então pode ter certeza que as riquezas dessa terra não interessam para aqueles que estão fadados ao reino eterno, ao reino de Deus. Então, se nós estamos fadados a isso, vamos esquecer as riquezas dessa terra, vamos viver bem. Se você tem possibilidade de ganhar bastante dinheiro, de morar bem, faça isso, aproveite bastante a sua vida, mas não esqueça de ajudar as pessoas, e não esqueça que o único caminho para a glória, para a vida eterna com o Senhor é Jesus, não tem outro. O livro de Romanos, capítulo 10, a partir do verso 9, fala isso, que se nós não confessarmos com nossos próprios lábios e não crermos no coração que Jesus é o Filho de Deus, nada vai acontecer. Então nós precisamos disso. Pense nisso aí, é muito importante a gente pensar nisso. O problema com o dinheiro é que os ricos se tornam escravos do poder e da ganância para se tornarem mais ricos ainda. Enquanto os pobres geralmente ocupam o seu tempo em sua luta pela sobrevivência, ambos desprezando a possibilidade de estar mais perto de Deus. Aí a Bíblia diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Mas como isso é possível sem a renúncia pelas coisas dessa terra? É impossível. Pode parar para pensar, é impossível. A pessoa que ela acaba fazendo do dinheiro o seu Deus, ela se torna escravo dele. As riquezas dessa terra, elas não podem trazer vida eterna, elas vão trazer vida eterna com Jesus, naturalmente. Podem trazer vida eterna no lago de fogo e enxofre, mas a vida eterna com Jesus você só consegue com Jesus. Não são riquezas, porque senão todo homem rico já estaria salvo. Mas Deus, ele não deu esse direito para ninguém. Do mesmo jeito que o homem, talvez, não vou nem dizer o mais rico dessa terra, mas todos os milionários desta terra têm o direito à salvação e vida eterna com Jesus. Aquele cara que mora no relento, que passa puxando muitas vezes um carrinho, catando reciclado para poder vender e comprar alguma coisa para comer, ele tem o mesmo direito do milionário. Ele só precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crer no seu coração e verbalizar com seus lábios. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que dá oportunidade igual para todos. A reação de Jesus, rico ou pobre, mostra que os crentes não podem ser verdadeiros discípulos a menos que renunciem às riquezas terrenas que os afastam de Deus. Lá no livro de 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, se não me engano, capítulo 6, verso 10, diz que o amor ao dinheiro
é o mal, como é que diz? É o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é o princípio da queda e da destruição do homem. Então, quando você tem dinheiro, você é um cara rico, mas você não tem amor, não faz do dinheiro o seu Deus, muito bem. Ame a Cristo, ame pessoas, ame gente, ajude pessoas, sabe? Tente fazer por pessoas aquilo que outros que poderiam não fazem. Agora, se você transformar o dinheiro no seu Deus, aí a coisa fica estreita, e aí não vai ter jeito para você e nem para ninguém. Amém? Para sermos um discípulo de Cristo, devemos renunciar às coisas desta terra. Se desejamos as coisas desta terra, só teremos o que ela pode nos dar. Essa é a nossa conclusão. A conclusão é isso. Se queremos ser discípulos de Cristo, temos que renunciar às coisas dessa terra. Quando eu falo renunciar, não é você fazer voto de pobreza, viver na miséria, tá? Como acontece em algumas seitas. Não é voto de pobreza. Se você é uma pessoa que trabalha, você é um cara que sabe empreender, faça bom proveito disso. Aproveite o máximo, sem passar por cima de ninguém, sem roubar de ninguém. Aproveite esse talento que você tem, faça seus empreendimentos, ganhe muito dinheiro, abençoe a sua família, primeiramente, mas abençoe pessoas. Ame as pessoas, ajude pessoas. Tem tantas instituições que precisam de ajuda, tem tantas igrejas que muitas vezes as pessoas vivem falando que o crente dá dinheiro para o pastor, mas o dinheiro que nós recebemos aqui não é para o pastor, é para o reino. Mas o reino não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ide por todas as nações e pregai a toda criatura. E como nós vamos fazer isso? A pé? Não tem como. Nós precisamos ter finanças para que isso seja feito. O pastor que recebe um salário, ele é digno do seu salário. Aquele dinheiro que o pastor recebe, né, que a igreja recebe dos fiéis, esse dinheiro ele é investido em instituições, é investido em vidas, é investido em missões, é investido em escolas para ensinar, inclusive escolas que ensinam os ensinos básicos do nosso país, mas ensinam também ao homem ser honrado, ao homem acatar as autoridades. Diferente das nossas escolas públicas, que muitas delas estão tomadas por pessoas que estão ali denegrindo a imagem do professor, e professores que aprenderam com alguns que eram militantes e hoje estão aí destruindo os nossos jovens e as nossas crianças. Eu não quero falar de política, mas dentro dos nossos estados, alguns governadores instituíram a escola militar, e isso os políticos de esquerda do nosso país abominam, porque eles querem escolas bagunçadas. A gente vê, por exemplo, as escolas com vínculos militares, elas são ordeiras. São jovens que aprendem disciplina, coisa que nas outras escolas, infelizmente, algumas vezes, algumas delas estão perdidas. Então, pense nisso. Quando a gente acata as nossas autoridades, quando nós renunciamos às coisas desta terra, tudo pode ser diferente. Eu quero orar com você e depois daremos as últimas recomendações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu venho te louvar e agradecer neste dia por mais este tempo precioso que o Senhor me concede de estar aqui ministrando a Tua palavra ao coração daqueles que vão assistir. E eu creio, papai, que esta palavra pode trazer coisas novas no coração de cada um. Abençoa, Senhor, para que essa palavra possa alcançar as fronteiras da nossa cidade, do nosso estado e até do nosso país. Que vidas, Senhor, possam ouvir esta palavra e que ela venha trazer algo novo ao coração de cada um. Que nós possamos verdadeiramente renunciar às coisas deste mundo. Não precisamos fazer voto de miséria, de pobreza. Precisamos trabalhar, precisamos ser aptos para conquistar o pão de cada dia, mas que nós venhamos viver daquilo que nós realmente precisamos. E se alguém conseguir riquezas, que essa riqueza possa ser compartilhada com aqueles que precisam, possa ser para levantar mais escolas,
possa ser para levantar mais instituições que possam ajudar o idoso, possa ajudar o pobre, possa ajudar as crianças. Que a bênção do Senhor se estabeleça sobre a nossa nação, sobre os nossos estados, sobre as nossas cidades. E que o teu amor esteja sempre presente em cada um de nós. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.